começando mais um Ed Talks, aquele bate-papo bem legal aqui do portal do Ed News e que tem o apoio da produtora Play It Again. O bate-papo de hoje vai ser com a Kika Brandão, ela que é atendimento da Eixo, né? Kika, legal, hein, você ter vindo, obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite. Legal. Conta um pouquinho da tua trajetória e da Eixo. Conto sim. Eu comecei no jornalismo, na Editora Globo, em 2005, 2006, dentro do núcleo de revistas customizadas. Na época que não se falava de branded content. Nossa, né? Virou hoje... A gente o viu negócio, essa transformação. Né? E depois disso eu fui trabalhar na Editora Abril, onde eu trabalhei durante 8 anos. Em alguns títulos, fui editora de algumas revistas. E depois saí da Abril e voltei para o núcleo de branded content já com esse nome. Então eu vivi ali o começo dessa transformação, onde eu vi esse dinheiro ali migrando da publicidade, indo para o conteúdo. As marcas curiosas para entender como conversar, como dialogar de uma maneira mais conectada com essa audiência. E essa... Por um lado, eu vi também, né, peguei ali, acho que os últimos budgets do jornalismo, né, porque as redações ali, o jornalismo se transformou, mas vivi essa migração, né, da publicidade, do jornalismo, de entender o que as marcas queriam, como elas queriam utilizar dessas ferramentas de contar boas histórias para contar as suas histórias, para aproximar as pessoas por outros motivos, né. E tem uma revolução incrível, né? Porque eu me lembro bem, inclusive a Editora Abril, tive muito contato, daquela diferença entre a igreja e o Estado, né? Ou seja, o editorial não se misturava com a publicidade. Era uma coisa assim, quase que até proibido de frequentar a área um do outro, né? Exatamente. E isso mudou, né? Aquilo que era antigamente um publi editorial, né? Que se chamava, né? Hoje é uma prática extremamente positiva, né? E aí a gente vem, né, biorreflexões do que é a nova publicidade ou do que ela está se transformando, e aí a gente volta muito para essa questão das histórias, né? Então a gente sai de um lugar onde a marca era protagonista e ela contava a sua história em primeira pessoa, onde ela lançava um produto e depois a gente ia ver quem é que queria comprar. E hoje em dia a audiência, o cliente, o consumidor, a gente nem gosta mais de falar consumidor, né? Mas assim, essa audiência está no cerne da questão, né? Então a gente pensa em quem é essa pessoa, o que ela quer, quais são as suas paixões, quais são as suas vontades, para conectar as marcas com isso, né? Agora, é diferente da publicidade. Você tem que entender de escrever uma história. E essa história, às vezes, ela tem um caminho mais longo, né? Às vezes, se for em vídeo, ela pode ultrapassar alguns minutos, né? Eu acho, o conteúdo tem se reinventado, né, da maneira, então a gente tem a mudança do vídeo agora para o Stories, né, então agora a gente já grava em outros formatos, a gente já pensa em outros formatos, mas na verdade o conteúdo está mudando e a publicidade está mudando porque as pessoas estão mudando, então o que a Eixo faz, na verdade, é entender essas mudanças das pessoas, decodificar isso, para a gente repensar a publicidade da maneira como as pessoas consomem hoje em dia, seja produto ou seja conteúdo. E escrever sobre isso tem uma prática diferente de uma criação publicitária? Porque tem muitos jornalistas, né, trabalhando, ou pessoas como a tua experiência de meio de comunicação, trabalhando a marca, né? E não uma agência de propaganda. Eu acho também que o que é agência mudou muito, né? Porque a gente teve, sim, os jornalistas virando redatores e planejamento e criativo. Então, a gente migrou consideravelmente. A gente também a gente viu outro cenário nascer, que são jornalistas independentes criando seus próprios birôs e criando suas próprias produtoras de conteúdo. Então, a gente vive num sentido de livre mercado que o que vale é a ideia, né? Então, a ideia e essa história que a gente quer contar. Então, o que eu acho que o jornalismo tem um lado muito interessante para flertar com a publicidade, daí somar força, é esse olhar sobre as pessoas, porque a publicidade sempre foi muito autocentrada, né? No sentido da marca como protagonista. E o jornalismo, ele nada mais é do que saber contar boas histórias, saber apurar, entender o que é quente ali, o que vende. Então, quando a gente junta essas duas forças, que são super positivas, de entender as pessoas, entender boas histórias
e aliar isso ao sentido de como é que propaga isso, em quais canais que a gente veicula, como é que a gente, né, empacota isso, daí eu acredito que é onde está o sucesso, ali o ouro, né? Kika, me conta, como é que você mantém o relacionamento com o mercado? Como é que a Eixo atua, comercialmente falando? Tá. A gente aposta muito no conteúdo como isca para dialogar com as marcas e com as agências. Mas você se comunica? Você anuncia? Ou decorre da peça que você desenvolveu? Na verdade, como a gente olha muito para comportamento humano, eu estou mapeando temas que são interessantes para algumas marcas. Então, por exemplo, um dos temas de mapeamento da Eixo, de pesquisa, é a transformação da noite. Por exemplo, a noite mudou, a maneira como as pessoas saem mudou, o entretenimento mudou, e isso está afetando a maneira como as pessoas bebem. Elas estão bebendo menos cerveja, elas estão bebendo mais drink, a gente tem a moda da mixologia, a geração Z bebe menos. Então, eu estou estudando comportamentos que estão impactando mercados. E daí eu levo isso muito em forma de conteúdo para as marcas. Então, a gente tem apostado muito em newsletter como uma maneira de comunicar a Eixo, porque a gente é jovem, a gente é conectado com outras linguagens hoje em dia que as pessoas estão consumindo. Então, a gente tem apostado muito num movimento orgânico. Óbvio que tem uma estratégia comercial, a gente está sempre perto das marcas, das agências, produzindo conteúdo para, inclusive, alimentar as agências, então fazendo tour nas agências para levar esse conteúdo. Mas a gente aposta muito nessa sinergia de entender esse movimento da rua, de entender essas transformações comportamentais e levar isso para as marcas e para as agências. Você chega a criar? A gente cria mapeamentos, a gente cria conteúdos, a gente cria projetos. Produz, não. Aí a gente tem parceiros para produzir. Entendi. Essa parte de execução, ela fica mais com a marca. Então, agora, por exemplo, a gente está fazendo um movimento muito interessante, porque dentro do universo de pesquisa comportamental, a gente entendeu que as marcas não sabem muito o que fazer com as pesquisas. Então, eu preciso entender tal cenário. Rodo uma pesquisa, esse material fica no meu computador, eu leio uma vez, depois a gente esquece, aquele PDF enorme. E a gente tem pensado muito sobre o que é reinventar a pesquisa. Como é que a gente faz uma pesquisa onde você consuma os resultados dela no Instagram, você consuma ela num bot, você consuma ela de uma maneira mais dinâmica. E aí uma das vertentes sobre esse nosso pensar a pesquisa foi, vamos já montar um projeto com isso? Então, a partir do resultado dessa pesquisa, isso vira um projeto de conteúdo para a marca, um projeto de experiência, porque também é uma experiência que eu tenho da minha vida. Então, depois do jornalismo, eu fui trabalhar com live market também, dentro desse lugar de juntar o live market com branded content. Então, eu acabei trazendo um pouco dessa minha experiência de pensar como é que a gente pega esse conteúdo, essa informação sobre o consumidor, que vale ouro, né? Que são essas paixões que conectam as marcas. E aí a gente já desdobra isso para ações de conteúdo e ações de experiência. Então, a gente rodou agora o primeiro projeto da Eixo, que a gente levou já para algumas marcas. Está sendo super bem recebido, que é um território novo, a gente está apostando num território de ageless, que é uma geração de mulheres que estão rompendo com a idade cronológica. Então, são mulheres 45 mais, que são invisibilizadas pela publicidade hoje em dia, que não existe representatividade nas campanhas, que é muito sobre a mulher não poder envelhecer. Então, a gente está propondo, a gente propôs o primeiro mapeamento sobre o comportamento dessa mulher no Brasil. Não existe isso ainda mapeado. E, a partir disso, desdobrando em conteúdo, para que essa mulher tenha fonte de conteúdo, para que ela mesma seja uma geradora desse conteúdo, e experiências para agregar esse público. Genial. Então, é uma maneira nova. Claro. E aí vai muito das das fórmulas não existirem mais, né? Acho que esse grande desafio nosso dentro da comunicação é testar novas fórmulas, é entender para onde as coisas estão indo, entender o que as marcas estão precisando. Então, muito dinâmico. Né? Muito dinâmico. Então, como um radar, a Eixo muda a fórmula todo dia. E como é que a gente encontra a Eixo? Vocês encontram a Eixo no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, Eixo Estúdio, na Estúdio Eixo. Estúdio Eixo. Me encontram também, Kika Brandão, sou sempre a ponte, né? A gente brinca assim, brand relations, atendimento. O que é o atendimento hoje? É ouvir,
conectar, entender essas demandas. Então, eu estou sempre muito conectada com as marcas que estão fazendo essas mudanças, que estão propondo esses novos caminhos, querendo caminhar junto para construir esses novos espaços. Genial, bate-papo excelente, Kika. Rendia um dia, né? Essa área é fascinante. A gente conversou com a Kika Brandão, um bate-papo super agradável, um assunto extremamente interessante. Vamos acompanhar esse trabalho da Eixo, ela que faz atendimento do Estúdio Eixo, e convidar vocês para o próximo bate-papo. Lembrando que a gente tem o apoio da produtora Plate